Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas. Que mais um dia você possa ser grato a Deus que te presenteou com a dádiva do dom da vida, te presenteou com mais uma oportunidade nesse dia. Se inscreva no canal, curte, compartilhe cada devocional para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Você pode salvar uma vida compartilhando a palavra de Deus. Nesta manhã nós iremos falar sobre a fé, mas o título do nosso devocional é A Fé Sem Obras é Morta. O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Mas há um ponto fundamental na fé. A fé sem ação, a fé sem obras, ela é morta. O homem em si é conhecido pelas suas obras. Jesus disse: Conhecereis os que me servem pelos frutos, pelas obras que praticam, obras de justiça, obras de caridade, obras de paz. E nesse dia nós vamos usar como texto o livro que Tiago escreveu, que é Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazeis bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. E a palavra de Deus, ao qual nós lemos, que se encontra no capítulo 2 do livro de Tiago, enfatiza muito o que eu estou tentando dizer a você. Muitos dizem que professam fé em Jesus Cristo, que creem em Deus, que acreditam. É fato. Mas a fé em si só não subsiste para a salvação, se ela não é acompanhada por obras. É o que está dito aqui no livro de Tiago. E a partir do verso 14, ele vem nos dizendo que a fé da caridade, de ajudar o irmão necessitado. Diz aqui no verso 18 que não adianta eu mostrar e dizendo que eu tenho fé sem as obras, porque além de eu ter fé, eu tenho que mostrar ela pelas obras, porque a fé é a justificação daquilo que eu acredito, que eu creio, através das minhas obras.
porque só pratica obras de justiça, só pratica as obras ao qual o Senhor Jesus Cristo, pela palavra dele, nos pede, para todo aquele que crê e acredita nele, tem fé que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus, só pratica as obras ao qual ele pede, que são obras de justiça, que são vinculadas à sua palavra, todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus. A nossa vida em si são escolhas. Independente de situações, independente do acaso. O mundo em si, todos os dias as pessoas, nós, estamos mostrando no que acreditamos quando exercemos as nossas obras no dia a dia, no cotidiano. Se eu digo que eu creio em Jesus, quais são as obras que eu tenho que praticar? As que coindizem com aquilo que é a vida daquele que eu digo que eu creio e acredito. Mas me mostra a minha fé sem as obras, porque mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque é necessário nós entendermos que a convicção daquilo que nós acreditamos e tem fé é resultado daquilo que nós praticamos. Abraão, diz a palavra de Deus, que ele foi justificado, chamado amigo de Deus, quando Deus pediu Isaac no altar, e ele não teve medo. E diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. E o desfecho da palavra diz assim no verso 26: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Forte o que Tiago disse no verso 26 do capítulo 2. Ele traz a realidade da vida, porque o homem, só o corpo do homem não tem necessidade se não tiver alma, se não tiver o espírito, porque assim como o corpo sem o espírito, ele está morto. Significa que não adianta dizermos que temos fé em Deus, que acreditamos em Deus, que amamos a Deus, se as nossas obras não respondem com aquilo que nós acreditamos. É uma reflexão para nós pensarmos quais são as nossas obras, o que nós temos praticado. Lembrando que a fé sem obras em si ela é morta. Mas aquele que crê verdadeiramente a sua fé verdadeira, ele vai mostrar a sua fé pelas suas obras. Pense nisso. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fica na paz do Senhor Jesus.